Glória a Deus. Eu até pedi para os irmãos, eles disseram, você prega lá de cima? Eu disse, não, eu quero pregar aqui de baixo, porque eu gosto de conversar, eu gosto de estar junto, sabe, da gente se conectar, de a gente estar no mesmo nível e estar próximo. Por quê? Porque é muito importante a gente entender que mesmo que alguém está vindo aqui, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, está vindo aqui ministrar para você uma palavra, algo do Senhor, nós somos tão vulneráveis no nosso casamento quanto você também. A gente passa pelo mesmo tipo de dificuldade, pelo mesmo tipo de lutas, pelo mesmo tipo de desafios que você também passa. Quando a gente está conversando com casais e ministrando casais lá em Blumenau, a coisa mais legal assim de ver é que quando a gente senta com alguns casais e começa a compartilhar um assunto e alguém começa a compartilhar de uma dificuldade que vive, de repente vem um casal e fala, eu achei que era só lá em casa que acontecia isso. Não, acontece na vida dos outros também. Só que o interessante, o legal disso tudo é que acontece na vida dos outros, mas há poder de Deus para superar todo e qualquer desafio. Então você escuta um testemunho de alguém que já passou por aquilo que você está passando naquele momento, e você vê o que Deus fez na vida dele, e o que aconteceu, e você se enche de fé dizendo, se deu certo na vida deles, vai dar certo na minha também, né? Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos dependentes da graça de Deus, todos nós somos dependentes de Cristo, e se a gente perder isso da nossa mente, aí a gente está num princípio de um caminho de perdição. Porque a estrutura, a bênção e a salvação do nosso casamento está em Cristo. Amém? Então, um prazer enorme, a gente ama casamento, a gente ama falar sobre isso, a gente ama o Senhor. E eu quero dizer para você que para hoje a gente está nesse lugar, podendo compartilhar isso com vocês. Nós já passamos ao longo da nossa vida por situações bem difíceis, mesmo estando vivendo dentro da igreja, mas tudo tem a ver com posicionamento. Chegou um momento da nossa vida que a gente começou a ter tanta discussão, tanto desentendimento, tanta coisa que a gente questionou se valia mesmo a pena seguir aquilo. O sentimento, às vezes, nós vamos falar um pouquinho hoje à noite sobre isso, que tem momentos, né, gente, que a gente não encontra sentimento. Não é verdade? Tem, quando a gente está numa situação, numa fase que está um pouco ruim, que não está tão legal e não sei o quê, a gente não está assim, os corações não estão saltando da gente naquele momento. Quando a gente entra numa fase de discussão, né? Cara, a gente vai procurar um sentimento, assim, nossa, cadê aquele sentimento? E aí você não acha aquele sentimento. Mas a gente entende que um casamento, ele não pode ser pautado e baseado em cima de sentimentos. Ele tem que ser pautado e baseado em cima da palavra do Senhor e de propósito. Quando a gente estava numa situação ruim, e a gente não estava encontrando sentimento que correspondesse a gente querer continuar, sabe o que segurou a gente junto? O Senhor. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Se o cordão fosse só de 2 dobras, talvez naquele momento a gente tivesse deixado ele se romper. Mas como a gente tinha convidado o Senhor para fazer parte dessa nossa união, essa terceira parte dessa corda sustentou e sustentou muito bem. E aí o milagre aconteceu, e a bênção veio, e o arrependimento veio, e a confissão veio, e a gente começou a se deixar ser curado pelo Senhor. E pasmem, um tempo depois, está a gente aqui coordenando um trabalho de casais dentro da igreja em Blumenau. É Deus assim, é só Deus para fazer as coisas. Mas que bom, porque Ele faz. E se você está aqui nessa noite, se você se dispôs a vir aqui nessa noite, eu não sei como está a tua vida, pode ser que a tua vida esteja vivendo um momento muito bom, pode ser que você esteja voando, você, sua esposa, você e o seu marido, mas também pode ser que você esteja vivendo algum momento mais difícil. E eu quero te dizer que em todas as circunstâncias, o Senhor tem algo para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então, se você crê, você vai sair daqui nessa noite com algo do Senhor, com algo poderoso do Senhor, para carregar na tua vida e para transformar e para melhorar o teu casamento. E para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Uma coisa maravilhosa que a igreja faz é implantar a cultura do reino de Deus nesse mundo. E casamento faz parte da cultura do céu para essa terra. Hoje em dia a gente tem sido extremamente influenciado, e a nossa cultura, o mundo moderno hoje está tentando mudar toda a nossa forma de enxergar relacionamentos, né?
mudando uma forma de pensar de toda uma geração. Isso é um propósito do inimigo, porque uma vez que ele consegue mudar os princípios eternos do Senhor, consegue tirar isso da vida das pessoas e dos relacionamentos, ele enfraquece os relacionamentos, e aí qualquer coisa vira um motivo de briga, de discussão, e qualquer coisa vira um motivo também já de uma separação, e eu vou seguir minha vida, tu segue a tua e está tudo certo. E isso hoje faz muito parte da cultura do mundo que a gente vive, né? Hoje, muita gente que nem quer mais casar, muita gente já acha que casamento, não, isso é uma coisa antiga, retrógrada. Mas tem muita gente que ainda quer, tem muita gente que ainda acredita no casamento. Só que tem muita gente que entra no casamento já pensando, bom, eu vou entrar aqui, se não der certo eu saio. Eu vou entrar aqui, mas onde é que é a porta de saída mesmo? É lá. Então, eu entro aqui agora já pensando que se não der certo eu saio. Por quê? Porque isso é uma questão de cultura. Isso é uma questão que vem sendo impregnada na nossa mente, trabalhada pelo inimigo sistematicamente sobre nós, para que a gente acredite que esse é o normal de viver. E na verdade não é, né? O Senhor tem propósitos, o Senhor tem coisas para a nossa vida. Em Romanos 12, no versículo 1 e 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Quem tem que se transformar? Nós, né? Nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. A fim de quê? Diz que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus já está estabelecida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um casamento aos olhos do Senhor, ele foi gerado no céu para ser bom, perfeito e agradável. Isso não quer dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que não vai ter uns dias ali que, né? Cara, tem dia que eu acordo que eu mesmo não me suporto muito, assim, ó. Tem dia que eu acordo, se eu pudesse me separar de mim mesmo naquele dia, eu me separava. Porque a gente não está igual todo dia, a gente não está bem todo dia, a gente às vezes está com alguma preocupação, às vezes a gente está mais nervoso, mais agitado, às vezes é hormônio, é hormônio, não é demônio, irmão, é hormônio às vezes, né? Então assim, mesmo com a nossa humanidade, com tudo que a gente passa e com tudo que a gente atravessa, que o Senhor sabe, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. João 10:10, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Essa igreja é boa de Bíblia. Eu vim para que vocês tenham vida. Mas ele não diz só para que vocês tenham vida. Ok, a gente vai vivendo. A gente vai sobrevivendo. A gente vai atravessando essa vida com esse nosso casamento aí. Não, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? Vida em abundância é uma vida com propósito, é uma vida feliz, é uma vida com objetivo, é uma vida com sonhos, é uma vida com realizações. Jesus veio nos trazer uma vida abundante. Você crê nisso? Então, se a gente crê nisso, a gente tem que tomar posse daquilo que a gente crê. E a gente tem que se posicionar naquilo que a gente crê. Porque quando a gente se posiciona naquilo que a gente crê, a gente faz aquilo se tornar uma realidade na nossa vida. Então, o que a Bíblia diz é, não se conforme com esse mundo, não aceita o que esse mundo diz ser a verdade. Olha para a palavra de Deus e transforma a tua mente, para que você experimente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou dizer para você que quando eu me casei com a Ali, de verdade, como pessoa, como homem, eu subi de nível. A minha vida de adolescente, de jovem, de não sei o quê, era de um jeito. Mas quando eu me casei, isso me fez crescer. Isso me fez crescer como homem, como pessoa. Eu sei que isso aconteceu na sua vida também, e a minha esposa a mesma coisa. Ela mudou a forma de pensar sobre muitas coisas, nós criamos outros tipos de responsabilidades, começamos a sonhar coisas maiores, começamos a olhar para outros objetivos. No meio do caminho, o inimigo foi tentando atrapalhar esse projeto, mas ele não obteve êxito. E nem vai obter na vida de ninguém aqui. Mas a gente sobe de nível. Quando vem os nossos filhos, é uma outra experiência. Quem tem filho? Quem tem filho aqui? Só para ver quem tem filho. Bastante gente tem. Quando nascem os nossos filhos, é de novo um upgrade, né? A gente sobe de nível, a gente volta a pensar de outra forma, de uma forma mais grandiosa. Então, quando eu era jovem,
pastor Haroldo lá falava e falava para os casais, falava para a igreja, abençoando para que tivessem muitos filhos e não sei o quê. Daí a gente ficava pensando, cara, esse negócio de filho deixa para lá para frente, para longe, né? Cara, mas hoje eu olho para trás assim, cara, filho é uma bênção, filho é demais, filho é muito bom. Mas dá trabalho? Dá trabalho, né? Tem dia que tira o sono da gente? Tem dia que tira o sono da gente. Mas assim, alguém quer largar o filho, quer entregar o filho, mandar embora? Ninguém. Porque é uma bênção, porque a gente cresce, a gente experimenta um amor do Senhor tão forte, uma nova percepção de como é o amor de Deus por alguém, que quando você ama aquela criança, você diz, uau. E o casamento faz isso com a gente. O casamento nos eleva de nível, muda as nossas percepções. E por causa disso, o inimigo tenta atacar tanto os casamentos. Por causa disso, o inimigo quer fazer com que os relacionamentos fiquem tão fragilizados. Porque quando ele começa a bagunçar essa estrutura, ele rompe essa cadeia de propósitos, essa cadeia de sonhos, de projeto do Senhor, né? Do avançar da igreja. Mas ele não vai obter êxito, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, e é isso que você está fazendo aqui hoje à noite. Você está nesse lugar para buscar mais para a tua vida, para viver o sobrenatural de Deus, viver o melhor de Deus, consertar talvez coisas que precisam ser consertadas, reforçar coisas que precisam ser reforçadas, e para andar em vitória e arrebentar com as portas do inferno. Tanto dentro do que o inimigo quer fazer na sua casa, quanto na casa dos seus amigos. Nós somos a referência, nós somos o bom perfume de Cristo nessa terra. Você sabe por que essa terra só não bagunçou de vez e desandou de vez ainda? Porque a igreja está aqui. Porque a igreja, ela afirma, ela coloca a palavra do Senhor, ela ora, ela intercede, ela ensina o caminho certo, ela ensina a verdade. É por isso que esse mundo não azedou de vez ainda. Porque o dia que tirar a igreja, o dia que o Senhor vier arrebatar a sua igreja, quem quer ir junto com o Senhor aí, quando o Senhor vier? Eu também. Pode vir hoje, Jesus, se quiser. Nós estamos prontos para ir com o Senhor. Mas quando o Senhor tirar, aí você vai ver como a coisa desanda aqui nesse mundo. Porque a igreja sustenta, a igreja dá sabor. Nós somos, a Bíblia diz, o sal da terra. Se tirar o sal da terra, fica tudo sem sabor aqui. E aí o inimigo faz a festa do jeito que ele quer. Mas em nome de Jesus, o nosso casamento não vai ser assim. O que a gente gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite, nós temos lá em Blumenau, nós fazemos uma mentoria para casais lá. Você estava até conversando com o pastor Elton, com o Ezequias, quem sabe um dia a gente possa até trazer isso para cá, trabalhar junto com os casais aqui, vai ser bem legal. Mas uma das lições da nossa mentoria, ela fala sobre amor, aliança e compromisso. Né? E é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com você nessa noite aqui, para a gente crescer junto, para a gente aprender um pouquinho do Senhor. Bom, primeira coisa assim lá em Gênesis a gente vê quando Deus cria o homem, ele logo na sequência percebe, e tudo que ele fez era bom, mas quando ele faz o homem, ele diz assim, nossa, o homem quando eu criei era muito bom. Só que ele conseguiu melhorar ainda, porque depois ele da costela do homem cria a mulher. Porque ele olhou e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Né? Então, de fato, a gente entende que a união do homem e de uma mulher, essa conexão, essa aliança, ela nasce antes de nascer no nosso coração, ela vem do céu para a nossa vida. O Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliadora. Não é bom que a mulher esteja só, vou deixar um homem para ela, para cuidar, para amparar e tal. E deu uma ordem, quando Deus criou essa aliança, e ele estabeleceu esse casal, ele imediatamente dá uma ordem, uma bênção de prosperidade sobre a vida deles. Porque o que ele diz? Vão e dominem sobre todas as coisas, governem sobre todas as coisas. Deus já dá uma ordem depois dessa aliança estabelecida, dizendo, eu estou determinando uma bênção de prosperidade sobre a vida de vocês. Vão e governem sobre tudo o que eu criei. Né? Eu sou o Senhor e vocês, o homem, têm autoridade sobre os peixes, sobre os animais, sobre as coisas, vão e criem, vão e gerem, vão e façam as coisas acontecer. E é esse o propósito, essa é a vontade do Senhor estabelecida sobre um casamento. A bênção, um casamento existe para que duas pessoas juntas se ajudem, se suportem, cresçam juntos, alcancem os sonhos, alcancem os objetivos, construam debaixo de uma visão que o Senhor dá para a família, propósito, ministério. Tudo está abençoado sobre um casal. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Pastor, acho que eu vou tropeçar aqui, ó.
Glória a Deus. Mas vamos falar então um pouquinho de compromisso no casamento. O compromisso é mais do que uma decisão momentânea. O compromisso é a base sobre a qual o casamento é construído. Diferente de um contrato que pode ser rompido quando uma das partes não cumpre a sua parte, o compromisso no casamento cristão é uma aliança. Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui, de conversar com você é o seguinte: casamento não é um contrato. E isso é muito importante. Tudo tem a ver com como a gente enxerga as coisas. E isso muda a nossa forma de reagir em cima delas. Por quê? Como é que funciona um contrato? Vamos pensar um contrato dos mais diversos. Né? Contrato é uma situação bilateral, onde você vai estabelecer algumas regras entre as partes, e aí você vai ter o objeto do contrato, você vai ter os direitos desse contrato, os deveres desse contrato, certo? Então, quando você faz um contrato, você vai comprar uma casa, por exemplo. Então, você vai lá estabelecer um contrato da casa, estou comprando uma casa, assim, 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 e o vendedor se compromete a me entregar a casa nessa condição, e eu me comprometo a pagar em tantas vezes essa casa e não sei o quê. Aí, mais para baixo do contrato, você vai vendo. Porém, se eu não pagar, o vendedor tem direito de tomar a casa de volta de mim e tal. Então, tem cláusulas de rescisão. Mas casamento, segundo a Bíblia, segundo os olhos do Senhor, não é visto como um contrato, como uma parte bilateral. Você cumpre a tua parte que eu cumpro a minha, ok? Se você não cumprir a sua parte, eu estou liberado para não estar mais dentro desse relacionamento. Não, a Bíblia não enxerga o casamento como um contrato. A Bíblia diz que o casamento é uma aliança. E o que é uma aliança? Aliança é um compromisso firmado com alguém, que pode ser de diversas coisas. Não existe só aliança de casamento, né? Existe aliança entre amigos, existe alianças de negócios, existem vários tipos de aliança. Aliança, ela é um compromisso firmado entre as partes e ela é, aos olhos do Senhor, um compromisso inquebrável. Um compromisso que você faz com a outra pessoa, que independente do que você fizer, eu estou dizendo para você, eu prometo. Você prometeu isso lá no altar, né? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na dor, na doença, tal. Não sei como é que foi o seu voto de casamento, mas você fez promessas lá no altar. Quem fez promessa aí quando se casou no altar? Deixa eu te perguntar uma coisa, tinha uma arma na tua cabeça? Tinha alguém te dizendo assim, promete aí, senão eu te mato? Né? Você fez essa promessa voluntariamente? Pois é, você fez uma promessa. Você disse, eu estou fazendo uma aliança com você. E a aliança, meus irmãos, a nossa cultura, aqui no Brasil principalmente, a gente cresce dentro de uma cultura da malandragem, né? A gente cresce numa cultura do vamos dar um jeitinho em tudo. E isso vai fazendo com que a gente tenha formas de pensar. Mas se você pensar só assim, em relação a outros países, por exemplo, né? Eu estava esses dias numa reunião sobre negócio de casa nos Estados Unidos. E daí estavam falando sobre, mas e se a pessoa não pagar? Nós perguntamos, e se a pessoa não pagar? E daí a pessoa perguntou, mas por que ela não vai pagar? E daí para nós, a gente até chama, mas como, por que não vai pagar? Porque talvez ela não paga, né? Mas a pessoa, ela diz, não, tudo bem, se ela não pagar, mas a pergunta já soou estranha para a pessoa. Porque na cabeça dele, se eu compro um negócio, eu vou pagar? E é isso que muitas vezes a gente tem que entender. O conceito desse mundo deixa as coisas distorcidas. Mas se eu estabeleço uma aliança com alguém, eu estou dizendo, eu vou ser fiel a você na alegria, na tristeza, quando for legal, quando não for legal, quando eu tiver sentimento, quando eu não tiver sentimento, quando as crianças estiverem chorando, se não tiver criança, eu me comprometo contigo que eu vou ser fiel a você. E isso é uma aliança. A aliança não depende se a outra pessoa vai reagir do jeito que eu gosto, se ela vai fazer exatamente do jeito que eu quero. E isso não dá legalidade para outra parte, né, meus irmãos? Dizem, tá bom, então não precisa fazer mais nada por ele, porque ele que se vire. Ou o marido falar, ela é obrigada agora a aguentar tudo, porque... Né? Não, mas de fato, se eu faço uma aliança, a aliança depende da palavra de quem faz, não da reação da outra pessoa. E se eu entendo isso, eu já mudo todo o meu conceito de vida. Todo o meu conceito de vida. Jesus, Deus, olha para nós e lida conosco
não como um contrato. Você fez um contrato com Jesus quando entregou a vida para Ele? Você fez um contrato com Jesus, dizendo, Jesus, eu vou entregar minha vida hoje aqui, vim na frente, aqui na igreja, né? E eu faço um contrato contigo. Né? Se eu fizer isso, eu sei que o Senhor vai me amar, e se eu não fizer, o Senhor vai me jogar fora. Alguém fez um contrato desse com Jesus? Não. Quando você veio entregar sua vida para Jesus, você fez o que com Ele? Uma aliança. Mas, na verdade, você aceitou uma aliança que Ele fez contigo. Porque nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Então, quem estabeleceu uma aliança com a gente foi Cristo. Cristo falou, na cruz, está consumado. Lá, na cruz. Está consumado. Eu estabeleci, a aliança está feita. Todo aquele que crer em mim e me confessar com o Senhor, será salvo. Eu estou estabelecendo uma aliança, eu estou dizendo, pode vir, e eu, de modo algum, te lançarei fora. Sabe qual é o único jeito de sair de uma aliança com Deus? Você querer sair. Você negar essa aliança. Você dizer, eu não quero mais. Porque se você não disser isso, se você estiver disposto, mesmo que a gente erra, a continuar, a se arrepender, a dizer, Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu não te largo, eu não quero te largar, eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro jeito, não tem outro lugar, mas eu estou todo atrapalhado aqui, mas se o Senhor tiver misericórdia da minha vida, eu quero continuar. Sabe o que Ele vai dizer? Negócio fechado. Porque é essa aliança que eu fiz contigo. Então, quando o Senhor olha para nós, Ele olha para nós com esse olhar. E quando a palavra de Deus fala em Efésios 5, né? Ele vai falando ali que o marido deve ser a esposa, que a esposa deve ser submissa ao marido, e ele vai contando todo aquele texto que você já conhece bem, e no final Paulo fala, grande é esse mistério, e me refiro a Cristo e à igreja. Então, o que está acontecendo naquele momento? Está sendo estabelecida uma forma de viver do casal, em Efésios 5, né? O casal deve viver dessa maneira. A mulher deve ser submissa ao seu marido, honrar o seu marido, respeitar o seu marido. E o marido deve amar a sua esposa, a ponto de dar a vida dele por ela. Assim como o Senhor faz com a sua noiva. Ele compara a gente à noiva. Se nós somos a noiva de Cristo e Ele fez uma aliança inquebrável com a noiva, Ele está dizendo para nós, querido, a tua aliança com essa mulher que está ao teu lado é inquebrável, igual a minha contigo. Igual a minha contigo. E anda debaixo dessa aliança que eu vou te fazer prosperar. Mesmo que você passe por dias difíceis ou por momentos ruins, ou que nem todo dia seja do jeito que você tinha sonhado. Fala sério. Quando a gente era jovem, os meninos mais, né? As meninas não. Mas quando a gente era jovem, achava que depois de casar ia ter todo dia. Não é. Não é. Ou é em algum lugar aí. Oh, glória a Deus, vai ser líder de casar já. Né? Mesmo que não é exatamente do jeito que você tinha planejado, mas o que o Senhor planejou é muito mais lindo ainda, quando você vive debaixo da presença dEle. Então, casamento, se a gente sair daqui só com isso em mente, cara, eu não fiz um contrato contigo, eu fiz uma aliança contigo. E eu vou honrar essa aliança porque eu sou homem, porque eu tenho palavra. A Bíblia diz, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Né? Mesmo que a gente está passando por um deserto agora, talvez você está passando por um deserto, mas a Bíblia diz que o Senhor faz nascerem rios no meio do deserto. Então, se você confia, declara a palavra do Senhor, você vai ver transformação dentro do seu casamento. Aleluia. Aliança é um ato de amor e o amor é uma escolha. Mais do que um lindo sentimento, o amor é uma decisão, um caminho que nós decidimos trilhar. Em 1 Coríntios 13, que é o texto que a gente gosta demais sobre o amor, né? Quem gosta do texto de 1 Coríntios 13? O amor é paciente, bondoso e tal. Ah, que coisa linda o amor é e tal. Mas como é que começa esse texto? Passo a mostrar-vos um sentimento sobre modo importante. É assim que ele começa? Paulo começa dizendo assim, passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente. O que é um caminho? Caminho é um lugar que vai me levar de um lugar até o outro lugar e pelo qual eu vou andar.
Então eu tomo uma decisão, eu vou andar nesse caminho que foi apresentado, para que eu chegue em algum lugar. Não está dizendo, eu passo a mostrar para vocês um sentimento. Porque daí, se a gente... O nosso casamento, ele tem que estar fundamentado e pautado no amor. É fato, no amor. E os sentimentos também foram criados por Deus. E os sentimentos são motores da nossa vida. Pessoas sem sentimentos seriam pessoas frias, pessoas duras, pessoas, né, 100% racionais. E às vezes, eu vou dar um exemplo para você de uma situação, às vezes a gente sabe o que tem que fazer na razão, mas não faz porque a emoção não permite. Então, por exemplo, um cara que fuma. O cara que fuma não sabe que fumar faz mal? Ele sabe que fumar faz mal. Ele sabe que fumar está acabando com os pulmões dele, ele sabe que fumar está tirando a energia de vida dele, está fazendo um monte de coisa. Mas por que ele não para de fumar? Por causa da emoção, do sentimento. Ele é movido pelo desejo de ir lá e fumar mais um cigarro. Então, as emoções e os sentimentos, elas são importantes na nossa vida. Deus nos criou com os sentimentos. Quando eu estou numa situação, se eu só usar a razão, mesmo que eu saiba o que é certo fazer, às vezes eu não vou fazer, porque eu não estou botando emoção naquilo. Quando a gente está aqui no culto, a gente está aqui na igreja, a gente sabe o que é o correto de fazer, mas o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e mexe muitas vezes com as nossas emoções. E a gente chora aqui no culto, e a gente se derrama na presença dEle, e a gente está... É no Espírito que o Senhor está nos falando. O Senhor se comunica com o nosso espírito, e o nosso espírito governa sobre as nossas emoções, alcança esse ponto, e através dessa emoção mexida, a gente toma uma decisão de transformação. Cara, eu vou sair desse culto hoje, e amanhã eu não vou fazer mais isso. Eu ia me separar da minha mulher, eu vim aqui, estava tudo ruim, mas hoje Deus falou comigo, e eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque a emoção nos moveu. Mas, Paulo diz que o amor é muito mais do que um sentimento ou que uma emoção. Porque tem momentos onde você não vai encontrar o sentimento no teu casamento. Estou casado com a Ali há 21 anos praticamente. Vai fazer 21 anos. Tem momentos onde a gente não está com aquele sentimento assim, aflorado. E tem momento que sim, tem momento que o negócio está quente, o avivamento é bom. Né? Mas tem momento que não. A gente anda em cima de sentimento ou a gente anda em cima de decisão? De decisão. O amor é um caminho sobremodo excelente. Eu escolhi, eu decidi, eu vou andar nisso aqui. Eu vou andar na bondade. O amor é bondoso, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Não é o sentimento, é a decisão. É a decisão. É a esperança daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Por causa de filme, novela, essas coisas, arada tudo, a gente é muito induzido a achar que se não está assim, se a gente não está tão ativo, se não está tão fogoso o negócio, a gente acha assim, eu não, acho que o sentimento está acabando. Acho que o nosso amor está morrendo, acho que o nosso sentimento, né? Não sei, não sinto mais amor. Se o amor é uma decisão, e se a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da nossa língua. Quem a utiliza bem come do seu fruto. Então, se está no poder da minha língua e eu não estou encontrando sentimento, qual é uma decisão da vida do cristão? Eu vou começar a declarar o que eu creio. Eu amo a minha esposa. Eu não estou sentindo nada agora, mas eu amo porque eu tenho uma aliança. Esse meu casamento vai dar certo. Vai aparecer uma solução, o Senhor vai trazer uma direção, o Senhor vai dar uma palavra, alguma coisa vai acontecer, mas vai mudar. Eu começo a declarar a palavra de Deus, e quando eu declaro a palavra de Deus sobre o meu casamento, mesmo não sentindo nada, usando apenas a decisão e a convicção que eu tomei, eu começo a mudar a realidade do mundo espiritual. Porque as obras de Deus já estão prontas, a Bíblia diz, nós precisamos aprender a andar nelas. O pastor Alberto usava muito esse ensino. As obras de Deus já estão prontas, nós precisamos aprender a andar nelas. Quando eu começo a declarar a palavra de Deus sobre o meu casamento, quando eu começo a viver aquilo com intensidade, eu trago à minha realidade aquilo que já existe no céu. Não está existindo aqui na terra agora, está difícil agora, mas no céu tem uma realidade diferente para a minha vida. No céu tem uma realidade poderosa para a minha vida. Então, o amor é uma decisão. Eu me casei com você por amor.
porque eu estava sentindo coisas lindas naquele dia, mas também porque eu decido te amar até o final. Uma vez ele falou um negócio que foi duro para mim. Eu falei, não, eu acho que você não me ama mais, não sei o que. Ela falou, se eu não te amasse mais, eu não estava mais contigo. Naquele dia aquilo doeu. Mas por quê? Porque era uma decisão. Não é assim, mesmo que eu não encontre. E aí o que acontece? Jesus vem, Jesus transforma, você declara, você ora, você se arrepende, você pede perdão, as coisas vão acontecendo. E de repente a gente vive o extraordinário de Deus na vida da gente. De repente Deus muda uma realidade e coloca a gente hoje aqui com muita humildade, mas de verdade, com muita humildade, para conversar com você a respeito de casamento. Por quê? Porque Deus muda as circunstâncias. Ah, mas você não conhece o meu marido. Se você conhecesse meu marido, você não ia dizer isso. Então eu quero te lembrar de uma história que está lá em Marcos, do endemoniado gadareno. A Bíblia diz que havia ali um homem que era possuído de espíritos malignos e ninguém conseguia prender o homem, ele arrebentava as correntes, ele fazia tudo, ele era terrível, terrível. Ninguém dava conta do cara, até o dia que Jesus passou naquele lugar. E aí Jesus foi lá e deu uma ordem para os espíritos malignos que estavam operando na vida deles, dizendo assim, sai. E aí começou aquela discussão lá dos espíritos malignos, não, mas Senhor, não nos manda para fora do país, deixa a gente aqui e tal, né? Deixa que a gente entre naqueles porcos. Ele disse, então, vai. E eles foram para dentro daqueles porcos, os porcos se jogaram do precipício, você conhece a história. O que acontece com aquele homem depois que Jesus passou na vida dele? A Bíblia diz que os donos dos porcos foram lá na cidade e tal, voltaram lá para reclamar que perderam a grana deles ali. Quando eles voltam, eles veem um homem limpo, penteado, bem vestido, sentado ao lado de Jesus, escutando seus ensinamentos, uma nova pessoa. Então em Cristo, tem poder e tem restauração para tudo. Para tudo. Mas às vezes a gente vai ter que pagar um preço num momento de dificuldade, num momento de deserto, até que a gente chegue naquele momento da vitória. Mas que preço que você quer pagar? Tudo na vida tem um preço. E a gente escolhe o preço que a gente quer pagar. Eu quero pagar um preço por lutar pelo meu casamento agora, por me esforçar, por ir atrás do que a palavra de Deus diz e fazer aquilo se tornar uma realidade na minha vida? E é um preço para pagar. É acordar cedo para orar, é se colocar na presença de Deus, é quando a esposa começar a falar sem parar e reclamar sem parar, você ficar ali, Jesus me ajuda, Jesus, eu preciso, né? Eu quero restaurar meu casamento, mas eu estou com vontade de ir voar no pescoço dela, Jesus me ajuda. Que preço você quer pagar? Esse preço? Ou depois você quer pagar o preço de ver os teus filhos com outro pai, os teus filhos chamando outro cara de pai, os teus filhos chamando a outra pessoa de mãe, e talvez dizendo, aquela lá é mais legal. Sabe, o inimigo faz um monte de bagunça. Que preço que eu quero pagar? Eu quero pagar um preço de ir atrás e lutar pelo meu casamento e fazer dar certo, ou eu quero não experimentar a obra de Deus que Deus quer fazer na minha vida? Que Deus quer usar, porque Deus quer usar cada um de nós, e quer usar com poder. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. O reino dos céus não consiste de palavras, está na Bíblia, mas de poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, para a gente viver de modo abundante. Que preço que eu quero pagar? Né? Cara, escolhe pagar o preço com Jesus, escolhe pagar o preço de dizer, não, eu vou. Hebreus 11:1 fala, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que a gente não vê. Se você não está vendo o teu casamento no nível, que é o nível que o Senhor deseja para ele, creia, declare a palavra de Deus, confessa, até que essa verdade da palavra se torne uma verdade na tua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Por favor, alguém me fala do meu tempo. Tem 10? Glória a Deus. Hã? Oh, glória. Olhando para o casamento do ponto de vista de Cristo, para que o casamento seja pleno e feliz e próspero, cumprindo o seu propósito, ele precisa ser visto e vivido através do ponto de vista de Cristo, não simplesmente da nossa história ou da forma que humanamente ou religiosamente nós fomos ensinados. O novo nascimento é o ponto de partida, meu irmão, para tudo na nossa vida. Para tudo na nossa vida. Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, Nicodemos era um homem inteligentíssimo,
um homem sábio, um homem que também tinha um desejo de saber a verdade da parte de Deus. E aí ele foi lá e ele reconheceu que Jesus era um grande mestre. E ele foi lá para Jesus e falou: Senhor, podes usar todo o teu saber. Eu também eu sou entendido da lei, eu sou mestre. Fala para mim, o que eu preciso fazer? O que Jesus falou para ele? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não, mas como é que eu posso nascer de novo? Voltar para a barriga da minha mãe? Não, quem não nascer da água e do Espírito, quem não me deixar entrar na sua vida, quem não tiver um ponto de partida chamado novo nascimento, não consegue olhar com os meus olhos, não consegue enxergar o que eu enxergo, da forma que eu vejo. E a forma que a gente tem para viver o nosso casamento na plenitude que Deus deseja, é olhar para esse casamento do jeito que Jesus olha para ele. Do jeito que Jesus olha para ele. Então não dá para eu olhar e ter essa visão se eu não convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu não sei se todo mundo que está aqui hoje à noite é convertido ou não, se todo mundo que está aqui hoje à noite já entregou a sua vida para Jesus ou não, mas eu quero falar uma coisa para você: se você ainda não tomou essa decisão, que eu já tomei, que a minha esposa tomou, que muitos de nós já tomamos, essa é a melhor escolha da tua vida. É daqui, desse ponto, da tua conversão, da tua entrega da tua vida para Jesus, de dizer: Jesus, entra na minha vida e muda a minha forma de enxergar o mundo. A partir desse momento, você começa a conseguir olhar para o teu casamento de uma forma muito mais poderosa, de uma forma muito mais plena. A Bíblia diz, ora, em 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E aí João, lá o 3, Jesus falando para Nicodemos: não te admire de eu te dizer, importa nascer de novo. Meus irmãos, casamento não vem pronto. Era bom se viesse, né? A gente, na hora que a gente fosse se casar, viesse um pacotinho assim e tal. Casamento, liga o botão aqui e está tudo funcionando do jeito que a gente quer. Mas casamento não vem pronto, casamento se constrói. Relacionamento a gente constrói com decisão a cada dia. E é importante isso, a gente precisa entender que a gente tem que ter ação, atitude. Um pedreiro que vai construir uma casa, se ele fica olhando para aquela casa, para aquele monte de tijolo, ele olha para o tijolo, para o saco de cimento, para a areia e tal, e ele passa o dia sentado olhando para aquilo, o que acontece? Nada. Vai ficar aquele monte lá e daqui a pouco vai crescer mato ao redor e o cimento vai perder, vai endurecer, não vai mais dar para usar. O que o pedreiro tem que fazer para construir aquela casa linda, aquela mansão do sonho? Quem gostaria de morar numa casa assim, bem linda assim? Alguém gosta? Eu gosto, né? Você já teve aquele projeto, aquele sonho de, nossa, como eu gostaria de morar. Talvez você já está morando nela até. Mas talvez você ainda tem sonho e propósito e projeto. E sonha mesmo, meu irmão. Sonha mesmo que em Cristo o Senhor te abençoa para você alcançar os seus sonhos. O Senhor juntou vocês para vocês prosperarem. Mas o que acontece? Para chegar para aquela casa, o pedreiro conseguir montar aquela casa linda, ele vai ter que arregaçar a manga dele, preparar, botar a mão na massa e começar a fazer e assentar tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, tijolo por tijolo, até que a casa fique legal. Com dias de sol e com dias de chuva, né? No dia que está, no dia que está chovendo, ele faz coisa dentro. No dia que não está chovendo, ele faz as coisas fora. Mas ele vai fazendo, até que essa casa fique boa. O casamento é assim, meus irmãos. Ele não vem pronto. Casamento constrói com atitude. Eu tenho uma aliança, ok. Eu fiz a aliança. Eu disse, eu vou ficar contigo para sempre. Amém. Mas se eu ficar sentado olhando para esse casamento, eu não faço esse casamento ser bom como o Senhor queria que ele fosse. Então eu tenho que fazer uma coisa todo dia, ou mais do que uma coisa todo dia. Eu tenho que investir no meu casamento, eu tenho que ir para cima, eu tenho que passar quando eu volto do trabalho, eu tenho que dar uma passadinha no mercado, se a minha esposa gosta de um docinho, eu tenho que ir lá passar, nem que seja comprar um sonho de valsa, que não custa nada quase, e chegar em casa, amor, hoje eu lembrei de você quando eu estava vindo para casa, está aqui um chocolatinho. Eu tenho que chegar para o meu marido, e quando ele chega em casa, ao invés de encontrar uma esposa que está lá, né? A esposa tem que chegar em casa e dizer assim, hoje eu vou preparar
você já sabe que o marido estava num dia difícil. Não, hoje eu vou preparar um negócio especial para ele. Quando ele entra em casa, né? Ele teve um dia ruim. Ô, meu amor, que bom que você voltou. Eu preparei aqui um lanchinho para você, né? Eu deixei também preparado ali no quarto, já uma roupinha limpa para você. Toma um banho e vem aqui jantar comigo. Vamos fazer um lanche. O cara vai dar aquela estranhada, assim, não. O que aconteceu? Mas é isso que constrói o nosso casamento. São pequenas coisas. São pequenas coisas. Essa semana a gente teve lá na mentoria, uma das tarefas que a gente tinha na mentoria, que as pessoas tinham que fazer, expressar uma gratidão ao marido, expressar uma gratidão à esposa por alguma coisa que ele admirava. Mas a gente falou, não faz a gratidão, é porque você é linda. Não, tudo bem, isso aí ela já é. Mas por atitudes. E aí teve um irmão ali, que ele foi dar o testemunho dele ali, quando da tarefa feita, e ele emocionou, e ele assim quase chorou falando, porque ele disse assim, cara, ela fez de cada dia, ela me agradeceu por uma coisa que eu fiz. E eu nem percebi direito que eu tinha feito aquilo, porque eu fiz aquilo, porque eu gosto dela, mas ela viu. Então, todo dia, se eu faço uma atitude, e eu dou a dica para quem recebe a atitude, né? Seja grato pela atitude, também demonstra, isso também é agir. Eu recebo algo, eu sou grato pelo que eu recebo. E aí eu vou construindo um ciclo produtivo, um ciclo virtuoso no nosso casamento. Quanto mais eu faço pela minha esposa, mais ela quer fazer por mim, mais gratidão ela vai tendo por mim. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que se submeter ao marido, isso aí hoje em dia já é uma agressão, né? As pessoas falam isso, parece uma agressão. Não, a mulher não submete ao homem, que não sei o quê. Não, parece uma agressão. Mas, cara, vamos lá, vamos entender. Quem é a mulher que, se o marido ama ela como Cristo amou a igreja, não vai gostar de se submeter a este homem? Qualquer mulher vai gostar. John, mas o meu marido não me ama como Cristo amou a igreja. Então, tá bom, então mantenha a decisão e ora até que o Senhor possa trabalhar a vida do teu marido e ele consiga chegar lá. Ajuda ele a chegar lá, né? Mas qualquer mulher, meu irmão, se submete com mais facilidade a um homem que ama ela como Cristo amou a igreja. E qualquer homem, minha irmã, tem uma facilidade maior de amar e de expressar amor e de demonstrar amor quando a esposa respeita o marido. Uau! Sabe que teve uma pesquisa que foi feita com casais? E aí, nessa pesquisa, eles perguntavam o que o homem mais sentia falta, o que a mulher mais sentia falta. Sabe, quando perguntaram sobre o que o homem mais sente falta, daí as mulheres falaram, sexo. Né, no casamento, dentro do casamento, o que sentiam mais falta? Aí as mulheres dizem, você vai responder que é sexo. E sabe qual foi a resposta? O que eles mais sentem falta? Respeito. Uau! Né? Então, se uma mulher honra o marido, como a Bíblia ensina a honrar, respeita o marido, cria um ambiente dentro da sua casa que dá presença de Deus. Este homem, ele olha para essa mulher de uma outra forma. Esse homem diz, cara, eu não posso perder essa mulher por nada na minha vida. Essa mulher é um presente de Deus na minha vida. Eu sou todo atrapalhado, todo meio durão, às vezes, todo assim. E olha como é que ela me recebe. Olha como é que ela lida com a nossa casa, com os nossos filhos. Não posso perder essa mulher de jeito nenhum. E o cara começa a tentar tomar uma decisão de mudança. Amém? Então é isso, meus irmãos. Casamento se constrói todo dia, com ações, com atitudes, com palavras. Fala para a tua esposa que você ama ela. Fala o quanto é importante. E assim, tudo comunica na vida, né, meus irmãos? Não é só o que a gente diz. Porque ninguém também adivinha, né? Fala para outra pessoa. Fala também o que você está sentindo muitas vezes, porque a nenhum de nós foi dado espírito de adivinhação. Né? A Bíblia diz que isso não é do céu sobre a vida das pessoas. Então, às vezes, o marido chega em casa e vê que a mulher está ali meio assim, né? Ou vocês saíram junto, estava tudo bem, e de repente parece que aquela pequena nuvem que o menino do profeta viu, veja uma pequena nuvem, então, de repente virou uma grande trovoada, e você diz, o que aconteceu? O que eu fiz? Né? E daí você chega para a esposa e pergunta, meu amor, o que aconteceu? Nada. Cara, daí o cara vai tentar adivinhar, mas assim, comunica. Fala, não, é que lá atrás, quando a gente estava vindo aqui, você falou tal e tal e tal coisa a respeito daquele assunto, e aquilo me magoou, me entristeceu muito.
Aí o cara, sabe que às vezes vai dizer, é mesmo, é? Nossa, me desculpa, eu nem tive essa intenção, nem sabia que isso te ofendia. Então me perdoa. Aí o marido aproveita e deixa, né? Diz lá, me perdoa, meu amor, eu não queria ter feito isso contigo. E aí o que acontece? Começa os céus a se abrir, aquela raio de sol descer no meio da nuvem e volta a vida a seguir, né? Mas tudo comunica. Não são só as palavras que comunicam, as atitudes comunicam. Como eu olho para minha esposa, como eu olho para o meu marido, fala muito mais do que palavras que eu digo às vezes. Então, marido, começa a olhar para a tua mulher, com aquele olhar de, como eu amo você, como eu gosto de ti, meu amor, sabe? Mas sem falar. Aquele olhar assim, aquele olhar de como eu te amo. Fica, sabe, olho no olho? Quanto tempo faz que você não fica um tempo assim, ó, parado de frente para tua esposa, só olhando no olho sem falar nada? Só olhando, admirando e tentando, só com o teu olhar, dizer coisas para ela. Sabe, quando você está pensando, faz esse exercício, tenta fazer em casa, tentem fazer em casa. Segura na mão do outro. Um momento quando vocês estão com calma, estão sozinhos, segura um na mão do outro. Fica olhando dentro do olho dela. E fica pensando, só pensando, não fala, não mexe os lábios. Nossa, amor, como você é linda. Meu, como eu te amo. Nossa, como eu reconheço coisas na tua vida que você faz por nós. Mas sem falar. Tenta só no olhar transferir isso. Ela não vai adivinhar. Mas sabe que aquele olhar, ela vai perceber que tem algo em você de lindo, de poderoso. O marido vai perceber isso na esposa. Quanto tempo faz que você não faz isso? Você não olha no olho da tua esposa? Quanto tempo faz que você não fala? E para a gente encerrar, né, porque o meu tempo está terminando, tudo isso tem a ver com compromisso e com construção de uma longevidade de um casamento. Para viver um casamento no nível que Deus quer. Tudo isso é propósito do Senhor. Tudo é propósito do Senhor. Então, meus amados irmãos, que a gente possa sair daqui hoje à noite com uma decisão no nosso coração. Dizendo, Senhor, eu reconheço que o nosso casamento, ele não nasceu só no nosso coração. Antes de nascer no nosso coração, esse casamento já tinha nascido no teu. E eu quero reafirmar esse meu pacto hoje. Amém? Vamos fazer isso? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento.